E se a sua vida dependesse de uma revelação quase fatal que pudesse transformar tudo o que você conhece até 2025? Mark Thompson está prestes a revelar verdades chocantes que podem redefinir a existência como a conhecemos. Não perca esta jornada transformadora. Curta e se inscreva agora, antes que seja tarde demais para entender as mudanças que se aproximam. Era apenas mais um dia agitado em uma viagem de negócios aparentemente comum. As conversas se misturavam ao fundo. Uma constante sinfonia de vozes e o barulho dos teclados criavam um ritmo acolhedor. De repente, tudo mudou em um instante. Meu coração disparou e, em um piscar de olhos, o familiar desapareceu, me lançando em um vazio de confusão. Senti o mundo escorregar debaixo de mim, afundando em uma escuridão inquietante, enquanto o pânico me dominava. Houve um momento de caos, meu corpo alcançando um clímax de estresse enquanto minha mente corria. Por que isso estava acontecendo? Eu conseguia ouvir vozes abafadas, mas pareciam distantes, como se pertencessem a uma vida que não me incluía mais. Então, experimentei a sensação mais estranha. Minha consciência começou a flutuar. Senti como se estivesse pairando acima do meu corpo, observando a cena se desenrolar abaixo. Eu ali, deitado no chão, enquanto as tentativas frenéticas de colegas próximos para me reanimar pareciam uma cena da vida de outra pessoa. Enquanto o pânico girava ao meu redor, fui subitamente puxado para dentro de um túnel acelerado que me afastava do caos. As paredes desse túnel eram escuras, mas à frente brilhava uma luz intensa, quase me convidando a avançar. Era reconfortante, como um farol me atraindo para mais perto. Meu medo inicial diminuiu e, em seu lugar, uma sensação avassaladora de paz me envolveu. Era um paradoxo. Eu estava à beira da morte, mas sentia uma tranquilidade me lavando, absorvendo o caos como uma esponja. Seria possível que o medo e a tranquilidade coexistissem? Eu percebi naquele momento de flutuar que havia algo mais profundo em ação. Era como se eu estivesse destinado a vivenciar isso, a transcender a própria definição de existência. A luz brilhante cintilava com uma energia que prometia calor e segurança, me chamando cada vez mais perto, enquanto eu deixava de lado minhas dúvidas persistentes. Isso era apenas o começo de uma jornada que mudaria para sempre minha percepção da realidade, uma transformação que se estendia muito além desta vida que conhecia. À medida que eu flutuava mais profundamente neste reino desconhecido, uma presença começou a se formar diante de mim. Era diferente de tudo que já havia visto. Uma figura irradiando luz com um brilho etéreo que parecia me envolver como um cobertor quente. A entidade era confortante, exalando uma profunda sensação de paz que imediatamente acalmou meu coração acelerado. No entanto, uma parte de mim hesitava. Isso poderia realmente estar acontecendo? Eu estava realmente encontrando um guia espiritual, ou era apenas uma manifestação da minha imaginação, um subproduto do meu estado de quase morte? Meu ceticismo colidiu com o calor inegável que emanava desse ser sábio. Senti um conflito interno. Minha mente lutava contra a descrença enquanto meu coração ansiava por compreensão. O guia percebeu essa luta interna. Com um sorriso gentil que derretia minhas dúvidas, estendeu uma mão acolhedora. Naquele momento, senti uma aceitação avassaladora, como se cada preocupação, medo e pergunta que eu carregava fosse reconhecida e abraçada. A troca entre nós foi surreal. À medida que o guia falava, suas palavras traziam uma autoridade que parecia tanto antiga quanto atemporal. Cada frase fluía como um rio de conhecimento, lavando sobre mim, preenchendo o vazio da incerteza com clareza. Não havia julgamentos, apenas um amor incondicional que me fazia sentir seguro e compreendido. Ouvia absorto enquanto a sabedoria compartilhada desvendava os fios da própria existência. Aprendi que nossas percepções da realidade eram limitadas, atadas às nossas experiências físicas. Esse guia falava de verdades universais, lições sobre a existência que ecoavam através do tempo e do espaço. Era como se eu estivesse recebendo as chaves para uma vasta compreensão, desbloqueando segredos escondidos logo abaixo da superfície da vida cotidiana. No entanto, mesmo em meio a essa iluminação, sombras de dúvida permaneciam. E se as respostas que você está buscando estão no último lugar que você esperaria? Sugeriu o guia, acionando uma curiosidade que incendiou meus pensamentos.
Eu me agarrei às suas palavras enquanto ele entrelaçava ideias complexas sobre amor, compaixão e unidade na própria essência do nosso ser. Enquanto lutava contra meu ceticismo, o calor no abraço do guia parecia como um retorno para casa. Percebi que esse encontro não era apenas sobre adquirir conhecimento. Era sobre transformação. A sabedoria compartilhada naquele momento mudaria para sempre a forma como eu via a existência. Me colocando, eu via a existência em um caminho que nunca havia antecipado. Enquanto eu estava ali com o guia, a atmosfera ao nosso redor mudou. Parecia que o próprio ar estava carregado de compreensão. E de repente percebi uma verdade profunda sobre o mundo. Todos estamos interconectados. Cada ação, cada pensamento e cada emoção reverberavam pelo tecido da existência, tocando tudo e todos de maneiras que eu nunca havia imaginado. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando a intrincada teia que une todos os seres vivos. Senti uma intensa consciência crescer dentro de mim. Cada escolha que eu fazia não afetava apenas minha vida. Afetava a vida dos outros, o meio ambiente e, em última análise, nosso futuro coletivo. Pensei nos momentos de bondade que compartilhei e nas vezes em que falhei, percebendo que tudo realmente importa. Cada pequeno ato de amor ou compaixão tinha uma grande importância neste vasto sistema. Interconectado. Naquele momento de clareza, comecei a descobrir aspectos da consciência humana que antes me eram desconhecidos. As ideias de unidade e empatia se expandiram além de meros conceitos. Elas se manifestaram como uma energia tangível, que ressoava profundamente dentro de mim. Lembrei de inúmeras ocasiões em que me senti desconectado, isolado até, e agora entendia o peso desses sentimentos. O guia enfatizou fortemente o amor, a compaixão e a unidade, não apenas como características desejáveis, mas como o próprio tecido da nossa consciência compartilhada. O impacto emocional desses ensinamentos foi avassalador. Pensei sobre meus relacionamentos. Cada um ganhou uma nova profundidade. De repente, minhas conversas pareciam mais intencionais. Cada interação parecia carregar um significado mais profundo. Encontrei-me refletindo sobre as vezes em que não valorizei aqueles que amo. Ficou claro que eu havia sido convidado a me comprometer novamente a viver com intenção e consciência, reconhecendo que cada momento era uma oportunidade de contribuir positivamente para a experiência coletiva. À medida que absorvia essas revelações, a urgência de transformar minha compreensão da vida crescia dentro de mim. Percebi que esse despertar não era o fim, mas apenas o primeiro vislumbre de uma jornada muito maior que aguardava a exploração. Mas o que realmente significa estar interconectado com todos os seres vivos? Enquanto flutuava naquele espaço entre a vida e a morte, visões inundaram minha mente. Não eram apenas imagens passageiras, pareciam mensagens, verdades profundas, se estendendo a mim sobre o que estava por vir. Foi durante essa experiência que compreendi a importância vital do ano de 2025. Presenciei mudanças ecológicas que eram alarmantes em sua intensidade. Florestas diminuíram, os padrões climáticos se transformaram em um caos, e os oceanos, antes o berço da vida, estavam cada vez mais pela negligência humana. A revelação me atingiu com força. Devemos agir agora como guardiões do nosso planeta. Então senti uma presença, meu guia. Sua voz ressoava com uma urgência que ainda posso ouvir. A cooperação global é essencial. A comunicação é a chave para superar os perigos que nos aguardam. Isso não se tratava apenas de mudança ecológica. Era um chamado à humanidade. Os países devem se unir, compartilhando recursos e de conhecimento como nunca antes. Divisões políticas devem se dissolver diante da nossa sobrevivência coletiva. A camaradagem que eu imaginava era algo que eu ansiava no próprio mundo. E senti uma sensação avassaladora de esperança. Mas a esperança veio com avisos. Eu podia ver as sombras das disrupções tecnológicas infiltrando-se na sociedade. À medida que os avanços se aceleravam, percebi que nem toda tecnologia beneficiaria a humanidade. Havia ameaças escondidas dentro do fascínio do progresso, uso indevido de poder, invasões de privacidade e divisões socioeconômicas que poderiam fragmentar nossas comunidades. Essas previsões pesavam em meu coração. Como seria nossa sociedade se permanecêssemos ignorantes desses perigos?
Naquele momento de clareza, meu guia enfatizou algo crítico, uma urgência premente. Este é um momento pivotal, disse ele. Senti o calor de suas palavras acender uma chama dentro de mim. Compreendi que não poderia manter esses insights apenas para mim. Eu precisava compartilhar o que havia visto e sentido. E as mudanças iminentes pareciam uma tempestade distante, mas eu podia sentir os ventos começando a soprar. Precisávamos nos preparar. Abordar essas revelações se tornou minha missão, e me peguei perguntando como as mudanças em nosso ambiente vão redefinir o que significa viver de forma sustentável. É uma pergunta que carrego comigo e espero que ressoe em você. Ao voltar para a minha vida, essa urgência me impulsionou a me comunicar com os outros, instando-os a despertar para a realidade de nossa existência interconectada. No momento em que retornei, tudo em minha vida parecia remodelado pela experiência que acabara de passar. O ceticismo que antes nublava meus pensamentos começou a dar lugar a uma abertura que nunca antecipara. Eu havia ignorado ideias sobre o espiritual, pensando que eram apenas fragmentos de imaginação ou mitos de conforto. Mas agora, via o mundo de uma maneira diferente, e isso mudou como eu interagia com tudo ao meu redor. Nas semanas e meses seguintes à minha experiência de quase morte, meus relacionamentos se transformaram. Passei a priorizar aquelas conexões que realmente importavam, passando tempo com pessoas que traziam alegria e propósito à minha vida. As conversas se aprofundaram e fiquei mais sintonizado com os sentimentos e necessidades dos outros. Reuniões simples se tornaram momentos preciosos, em vez de interrupções na minha agenda ocupada. Percebi como era fácil deixar o mundano passar, mas após a experiência, cada interação parecia significativa, tecendo uma tapeçaria mais rica de experiências compartilhadas. A maior mudança, no entanto, foi na maneira como escolhi ver a vida em si. Onde antes eu poderia me concentrar no que dava errado ou no que me faltava, aprendi a abraçar a gratidão. Uma xícara de café pela manhã se transformou em uma rotina valorizada, em vez de uma simples dose de cafeína. Comecei a ver beleza no cotidiano, o som de risadas, o calor do sol e até mesmo o ritmo previsível da minha vida diária. Esses momentos que antes eram tomados como garantidos, agora despertavam uma profunda apreciação. No coração dessa transformação estava um desejo, um intenso desejo de ajudar os outros a entender esses insights que adquiri. Não se tratava mais apenas da minha jornada, ficou claro que eu deveria compartilhar o que aprendi. Queria mostrar aos outros como estamos todos interconectados e como despertar para essa verdade poderia transformar suas vidas para melhor. Refletindo sobre meu passado, frequentemente me pergunto: que mudanças eu teria feito se realmente tivesse compreendido essa interconexão mais cedo? A resposta está repleta de possibilidades, despertando meu compromisso de abraçar cada dia com intenção. É uma força que me impulsiona, encorajando a gratidão, em vez de queixas, e a escuta atenta em vez de distrações. À medida que momentos comuns se tornaram tesouros, percebi que não fui apenas mudado pela experiência. Fui transformado em cada ação que tomei a partir de então. Ao refletir sobre as lições que tirei da minha experiência de quase morte, percebo o quão crucial é me preparar para as mudanças que 2025 pode trazer. Isso não é apenas uma previsão. Parece mais um chamado à ação, uma oportunidade para reavaliarmos nossas prioridades e alinhar nossas vidas com as verdades reveladas durante meu tempo afastado deste mundo. É importante entender que este período de transição não deve nos assustar. Ao contrário, oferece uma chance para um profundo crescimento espiritual. Um dos primeiros passos práticos que podemos dar é cultivar a atenção plena. Na correria da vida diária, é fácil sermos levados pelas distrações. No entanto, se quisermos abraçar plenamente o que está por vir, precisamos aprender a estar presentes. Isso significa reservar um tempo a cada dia para refletir, respirar e simplesmente ser. Trata-se de nos conectarmos com nós mesmos e ouvirmos aquela voz interior que muitas vezes é abafada. Outro aspecto fundamental é a comunidade. Engajar-se com outras pessoas que estão em jornadas semelhantes pode fomentar conexões profundas e uma compreensão compartilhada dos desafios e triunfos que podemos enfrentar. Esses relacionamentos podem apoiar nosso crescimento,
À medida que fazemos espaço uns para os outros, compartilhamos percepções e aprendemos com nossas experiências diversas. Juntos, podemos navegar por essas mudanças de forma mais eficaz. Eu o incentivo a tirar um momento para a autorreflexão. O que realmente importa para você? Você está vivendo de acordo com seus valores essenciais? É muito fácil priorizar o urgente em detrimento do importante, mas se quisermos nos alinhar com as mudanças que estão por vir, precisamos focar no que perdura: amor, compaixão e autenticidade. Vamos abrir nossas mentes e corações para novas possibilidades. Abraçar o desconhecido pode ser assustador, mas é também onde a transformação acontece. Em vez de esperar por um chamado para acordar, vamos ser proativos. Você está preparado para as mudanças que 2025 trará? Ou está esperando que algo o desperte? Junte-se a mim, enquanto compartilho ideias práticas para abraçar a jornada espiritual que está por vir. Juntos podemos navegar por esse tempo transformador, refletindo sobre o que realmente importa e apoiando uns aos outros enquanto crescemos. Enquanto eu navegava pela minha nova compreensão após minha experiência de quase morte, encontrei-me em um turbilhão de emoções conflitantes. Havia momentos em que realmente questionava tudo o que pensava saber sobre a vida, a morte e o espaço entre elas. As percepções que obtive pareciam profundas, mas entravam em conflito com o ceticismo que frequentemente encontrava nas conversas do dia a dia. Era frustrante tentar compartilhar minhas experiências com aqueles que se agarravam firmemente à sua descrença. Lembro-me de uma conversa com um amigo próximo que zombou da ideia de vida além desta, descartando minha história como mera fantasia. Nesses momentos, uma parte de mim queria defender minha verdade e gritar que eu vislumbrei algo real e profundo. Ao mesmo tempo, eu entendia de onde eles vinham. Eu também fui cético, firmemente, convencido de que a ciência tinha todas as respostas. No entanto, quando conversei com outros que compartilhavam crenças semelhantes, senti um tipo diferente de conflito. Era reconfortante conectar-me sobre nossas experiências compartilhadas, discutir os mistérios que havíamos descoberto. No entanto, notei que mesmo dentro desses círculos existiam divisões. Cada um de nós tinha suas próprias interpretações, moldadas por jornadas e experiências pessoais. Isso enfatizava a necessidade de abertura. Uma abertura para evoluir em nossa compreensão e aceitar que nossos caminhos, embora únicos, poderiam ainda se cruzar. As batalhas que enfrentei internamente ecoavam a jornada que muitos fazem em busca da compreensão espiritual. Não é fácil reconciliar as velhas crenças com as novas percepções. Isso requer paciência e compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Cheguei a perceber que a jornada de cada indivíduo é crucial nessa grande tapeçaria da espiritualidade. A compreensão não vem de uma verdade universal, mas sim de nossa disposição em mergulhar profundamente em nossas dúvidas e crenças. Você permitirá que suas dúvidas o confinem, ou buscará a verdade além delas? É uma pergunta que continuo a ponderar, uma que convida à reflexão pessoal. Junte-se a mim enquanto desvendamos esses conflitos e abrimos nossos corações a novas perspectivas em nossa busca contínua por compreensão,